Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema bem legal: anjos, manifestação em forma humana. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que eu pesquisei. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência na vida de ver anjo ou se vocês já pesquisaram alguma coisa, mas eu espero que acrescente para cada um de vocês, tá? Então, assim, algumas curiosidades. O que significa um anjo? Significa pureza. Anjos são femininos e masculinos? Não, todos eles são masculinos. Você imagina assim, o campo celestial, quando ele foi criado, as pessoas que estão no campo celestial, eles não fazem casal, eles não precisam de casamento, então assim, eles não vivem em casamento. Então, quando Deus criou Adão, ele viu a necessidade de criar uma parceira e criou a mulher. Então, a mulher, ela vem do homem, ela é uma continuação do homem, e ela é unanimidade na natureza dela feminina. Logicamente, todos os animais que viveram aqui na Terra é porque eles precisavam se produzir para dar alimento para o ser humano também. Então, todo o campo celestial, eles não fazem isso porque eles não precisam. Anjo come, anjo pode fazer tudo que nós fazemos, só que ele não precisa disso. Ele tem essa característica, mas ele não precisa fazer isso. Então, muitos dos anjos, as pessoas falam assim, mas existe anjo ou mulher? Mentira, não existe não. Não existe. No campo celestial é unanimidade a criação do homem. Em todas as situações, anjo, arcanjo, todas as hierarquias do céu, são todos masculinos. Então, assim, quais são as formas que ele aparece? Eles aparecem por visão e aparecem pessoalmente. Então, assim, um anjo ele pode aparecer pessoalmente como? Diante de uma situação que Deus pediu, então ele vem trazer uma mensagem, ele vem trazer alguma coisa, tanto que aconteceu com Eliseu, aconteceu com Zacarias, aconteceu com vários profetas, aconteceu até propriamente com Jesus, uma situação. Aconteceu tantas vezes, o pai da fé, Abraão, quando ele recebeu aqueles 3 varões na tenda, né, que Deus estaria anunciando ali, que ele seria pai, né, de muitas nações e tudo. Então ele tinha recebido 3 anjos, inclusive ofereceu comida e tudo. A mesma situação se repetiu na casa de Ló, porque Ló recebeu os anjos na casa dele. Então os anjos foram lá para anunciar que iam queimar Sodoma e Gomorra e que eles precisariam sair dali com a família, porque senão eles iam acabar sendo mortos. Então os 2 anjos foram lá, os anjos protegeram eles. Esses anjos, eles vêm para fazer missões para Deus. Então, o que acontece? Quando precisa de algum milagre, quando precisa de alguma coisa muito grande, aí precisa ser os arcanjos. Então, por exemplo, o arcanjo Gabriel, o Miguel. Então, todos eles, inclusive a situação dos arcanjos, por exemplo, foram o que foram anunciar para Maria, para Isabel, o nascimento do filho e tudo. Então, eles estão entre nós. Eu tive 2 experiências na minha vida. Quando eu era pequena, dentro da igreja, eu via muitos anjos, assim, no altar da igreja. Então, inclusive, o altar da igreja, assim, ele era uma parede alta e ficava um anjo bem no altar, assim, de frente com a igreja, com as asas abertas, assim. Podia ser um arcanjo, de tão grande que ele era. E existe nas escrituras falando que os anjos não são pequenos, né? Os anjos têm uma estatura mais grande. E eu não sei se tem diferenciação de arcanjo e anjo, eu acredito que sim. Os anjos, eles conseguem estar mais na fisionomia humana, eles conseguem estar mais pequenos, às vezes passar por rosto de qualquer pessoa. O arcanjo já não, o arcanjo eu acredito que ele já apareça com a luz dele, ele já apareça assim, sabe, bem diferente, você não consegue observá-lo, mas você sabe que é um ser de luz que está falando com você. Então tem uma certa hierarquia e diferença entre eles nas formas que eles agem também. E depois de adulta, começou a vir pessoas, assim, falar comigo a respeito de situações diversas, assim, sabe? Como se fossem mensageiros, volta pra igreja, você precisa se converter, Deus está te esperando. Isso e N pessoas diferentes. Até um momento que eu conversei com uma pessoa, que ela veio a conversar comigo e com uma outra pessoa que estava comigo, e que quando ela virou as costas, eu procurei ela sumiu. Então eu sabia que era um anjo. E essa pessoa estava falando a respeito de Deus, estava falando sobre eu voltar para Deus. Então eu sei que aquilo lá foi um anjo. E simplesmente sumiu. Eu olhei assim, ela indo, voltando embora e sumiu no ar assim. E aí nossa, era um anjo. Então assim, eles aparecem, eles trazem mensagens, né? Então aqui eu vou trazer uma coisa importantíssima também a respeito dos anjos, que tem muitas pessoas que têm dúvidas, mas é importante, a gente vê muitas pessoas orando, intercedendo com o nome de anjo e tudo. Isso não é correto. Eu sei que cada um tem sua crença, cada um entende de certas coisas, mas eu vou deixar alguns capítulos aqui para vocês observarem. Apocalipse 22, do 8 ao 9, Mateus 4, do 9 ao 10, Lucas 4, do 7 ao 8, Romanos 1,
25 e Colossenses 2, 18. Então, assim, o que está falando nesses versículos que eu passei para vocês? Mateus 4, do 9 ao 10, está falando sobre Jesus, quando ele estava no deserto e ele foi atentado pelo inimigo. Então, o que aconteceu? Naquele momento que ele foi atentado pelo inimigo, o inimigo pediu adoração, que ele adorasse a ele. Só que o inimigo é um anjo caído. Então, assim, Jesus, na sua hierarquia como um Deus, né, vive entre nós, ele falou, não, eu só presto culto e adoração a Deus Pai Todo-Poderoso, não a ninguém mais. E naquele momento repreendeu e tudo, e traz também a passagem de Lucas 4, do 7 ao 8, que ele falou, somente a Deus eu presto culto e adoração. Então é nesse momento que o inimigo ele sempre se coloca a enganar pessoas para que as pessoas busquem louvar anjos. Uma situação que ocorreu também, que é bem interessante, o Zacarias, logo que ele viu o anjo, ele ficou assim, todo assim, meio perdido, meio querendo se ajoelhar e tudo, e o anjo falou, não faça isso, não adore a mim, adore a Deus. E a mesma coisa aconteceu com João. João, quando se depôs de frente, uma visão que ele teve com os anjos e tudo, que ele foi se abaixar e colocar a cabeça em terra. No momento que João fez isso, o anjo falou, não adore a mim, não adore a Deus, não faças tal. Diz que o anjo falou mais ou menos assim. Então, assim, eles não aceitam adoração. Então, isso daí é uma falsa crença, é uma falsa idolatria, na verdade, né? Idolatria a anjos, que não se deve ter. Então, a Bíblia ele já traz, Jesus Cristo, quando ele repreende Satanás é um anjo caído. Então, assim, não se deve adorar anjos. E anjos, na Bíblia, também já acionaram alguém que foram adorar eles, falando que não deve adoração a eles, que deve somente a Deus. E isso é um olhar muito importante que todos nós precisamos ter, porque é uma falsa adoração, né? Mas é isso. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem, alguma experiência, sou todo ouvido e espero que vocês gostem do conteúdo. A paz de Deus, irmãos.